Graças a Deus. Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor. Antes de quaisquer considerações, vamos ler a palavra de Deus. Por favor, o Salmo de número 26. Salmo de número 26. Vamos ler a passagem bíblica. Glória a Jesus. Noite de ensino da palavra de Deus. Tem luva para aquecer a mão. Tem cobertor para o corpo, meia para os pés. E o que é que faz arder o coração, igreja? O que é que aquece o coração? Não é a pinga, não. O que aquece o coração é a palavra de Deus. Na passagem bíblica daqueles discípulos que voltavam para casa, para Emaús, é a Bíblia quem diz que enquanto o Senhor Jesus falava da palavra, lhes ardia o coração. E nessa noite eu tenho certeza absoluta que o nosso coração vai arder, porque está em voga, em pauta, a santa, bendita, insubstituível palavra de Deus. Diz assim a epígrafe do Salmo: Davi recorre a Deus e também confia na sua integridade. Diz assim: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha a minha mente e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores, não me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com as dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício, cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me, tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Amém, queridos? Vamos orar a Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, uma vez mais nesse dia nos achegamos em tua santa e bendita presença. E agora, Senhor, com temor e tremor, porque está diante de nós a tua palavra. Peço-te sinceramente, Senhor, que não me deixe atrapalhar o Senhor, o teu querer, a tua vontade nessa noite. Que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, possuir a nossa vida, o nosso intelecto, o nosso coração, de maneira, Senhor, que sem ruídos, Senhor, nós possamos transmitir a tua palavra de forma inteligível, de forma clara, de maneira que os teus filhos possam compreender, para então praticar a tua palavra bendita. Fica conosco. Amém. Os irmãos podem assentar. Agora sim eu quero dizer da minha alegria em poder estar mais uma vez com os irmãos. Não somos visita, né? Fazemos parte dessa família abençoada, mas por força das nossas atividades setoriais, nem sempre a gente pode estar com os irmãos. E hoje, logo após a reunião de integrados, nosso pastor convidou para que estivéssemos aqui. Posso dizer que convocou, né? E é sempre uma alegria poder atender o convite que nos remete, que nos traz ao nosso templo sede. E poder ver os irmãos, adorarmos ao Senhor, é uma maravilha. Estamos caminhando para 5 anos nessa cidade, e tem sido 5 anos de aprendizado, de recebimento de muito carinho, de muito amor, por parte dos setores onde trabalhamos, e também desse amada, né, que é a nossa querida sede. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, embora ausente, e agradecer pelo convite, né, o nosso segundo vice-presidente, que é o evangelista Joab. Deus abençoe, estar com eles, cada um dos obreiros do Senhor que a gente conhece, é sempre uma alegria estar. Evangelista Lucas, era para estarmos numa noite da vitória, não deu, né? Na próxima vai dar. Amém. É uma alegria estarmos aqui nessa noite, para nós juntos adorarmos a Deus. Meus filhos não puderam vir, porque o mais velho, ele dá o discipulado infantil na congregação, e o mais novo é discipulando. Então eles ficaram lá, né, fazendo a obra de Deus também. E hoje nós temos culto na congregação, e é assim
que deve ser, né? Então hoje nós dividimos a equipe, estamos aqui para nós juntos adorarmos a Deus e servi-lo. Queridos irmãos, queria convidar a cada um dos irmãos a navegarmos não no túnel do tempo, mas na palavra de Deus e nos remetermos a mais ou menos o ano de 1462 a.C., quando Israel, após ter saído do Egito, já com quase 1 ano e meio de peregrinação, está no acampamento 12º, chamado Cades Barnea. Depois de sair do Monte Sinai, caminharam 11 dias até o acampamento de Cades Barnea, que fica no deserto de Sim, ou de Parã. E ali eles estavam motivados, eles vinham nutrindo uma promessa. Essa promessa foi feita a Abraão, uma promessa territorial, uma promessa de uma terra que manava leite e mel. Então nós temos um povo que herdou as bênçãos de Abraão, territorial, de Isaac, que também foi herdeiro de tudo aquilo que José fez no Egito, e depois de 430 anos eles vão peregrinando e chegam até o lugar que é conhecido como Cádiz, no hebraico Kadesh, que significa santo ou consagrado. E ali diz a Bíblia Sagrada, não tão somente à luz de Números 13, mas de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 22, que o povo quis saber, o povo quis ver se verdadeiramente aquilo que Deus havia dito sobre a terra era verdade. Veja bem que o povo ficou 430 anos no Egito, Deus levou eles para um caminho mais longo, para que ele pudesse lapidar e trabalhar o povo. O povo estava moralmente decaído, espiritualmente mais ainda, ao ponto de querer ver aquilo que Deus havia prometido, sendo que isso é uma lição de novo convertido. Quem de nós não vai confiar naquilo que Deus diz que é o melhor para nossas vidas? Se Deus disse que era bom, que manava leite e mel, que eles comeriam o melhor da terra, como duvidar daquilo que Deus disse? E a Bíblia Sagrada diz, à luz do discurso de Moisés na planície, antes da sua morte, Deuteronômio 1 e 22, que foram eles quem pediram. Se você ler Números 13, você vai ver que o Senhor disse a Moisés, envia, para que não haja qualquer dúvida. Na verdade, foi o povo quem pediu. Então o povo pediu, Deus concedeu. Deus concedeu que então eles fossem ver que aquilo que Deus tinha prometido era verdadeiramente palpável, era maravilhoso. E a Bíblia diz que foram enviados de cada uma das tribos um homem. E esses homens foram e entraram pelas montanhas e lá ficaram 40 dias. E nesses 40 dias eles começaram a colher relatos daquela terra, de todo aquele perímetro que fora prometido ao povo de Deus. Ao cabo de 40 dias, eles estão retornando. A missão deles era ir e trazer informação. A missão deles era ir e trazer a perspectiva do que estava do lado de lá, fora do alcance da vista daqueles que esperavam. E a Bíblia Sagrada vem nos dizer que eles trouxeram não só uma notícia falada, uma notícia para o ouvido, mas eles também trouxeram uma notícia para os olhos. A notícia para os olhos, eles passaram pela zona rurícola e trouxeram uvas, romãs e figo. Não era qualquer cacho de uva, era um cacho de uva que precisava de 2 homens para carregar. E eu entendo, e a título de uma aplicação ilustrativa, eu entendo que ali estava uma mensagem visível. Quando eles olhavam para aquele cacho de uva desproporcional, tão grande, à luz de uma interpretação figurativa, eles estavam entendendo, poxa, se uva esmagada vira vinho, que é símbolo de alegria, e com esse tamanho, quer dizer que a terra é terra de extrema alegria, de grande alegria, de abundante alegria. Mas também eles traziam romãs. Romãs, ela tem com uma casca dura e o seu interior é como uma goiaba, ou seja, cheia de semente. A título de ilustração, aquela romã trazia para eles o seguinte dizer, poxa, a terra com bastante semente é terra produtiva, é terra de multiplicação, é terra de fartura, olha só que bênção. Mas também traziam o figo literalmente seria alimento, mas figuradamente, se nós linkarmos o que aconteceu lá quando Isaías profetiza para Ezequias, que ele receberia 15 anos mais, depois de já estar sentenciado à morte, é a Bíblia quem diz que eles pegaram a pasta do figo e puseram na chaga. Então figo, para eles estava dizendo assim, lá tem
alimento e também tem cura, tem saúde. Então a terra que eles iam ainda possuir, ela trazia consigo naqueles artifícios ou naquelas informações visíveis que seria terra de abundante alegria, terra de multiplicação, terra de saúde, terra de alimentação. Mas a segunda notícia, o segundo artifício da notícia, o audível é que fez os corações estremecerem, porque a Bíblia diz que enquanto eles olhavam para aquilo, agora vamos falar, agora nós temos alguma coisa a falar, vocês viram, mas nós temos alguma coisa a falar. E eles começaram a falar: poxa, nós corremos por toda a terra, realmente é uma terra farta, é uma terra de terra grossa, de terra que traz fartura, mas também lá tem homens belicosos, lá tem homens gigantes, filho de Anak. Não vai ser com duas conversas. Tem mais uma coisa: aos nossos olhos nós parecíamos como gafanhotos diante dele, e também aos olhos deles nós éramos como gafanhoto. E o povo começou a ficar: olha, será que a gente fica com o que vê? Será que a gente fica com o que ouve? E a verdade é que houve uma grande consternação, uma grande confusão, a dúvida entrou, e eles começaram a gritar, eles começaram a desanimar, eles começaram a pensar até mesmo em voltar atrás, porque, meus amados irmãos, a fé que nos leva a possuir as coisas materiais, aquilo que nós podemos ver, é uma fé muito simples. Poxa, eu estou vendo, está aí, é uma fé porque eu estou enxergando, uma fé para possuir, é uma fé que todos nós queremos ter. Eu quero ter fé para enfrentar as dificuldades que nos levam a possuir as coisas que Deus tem para nós. Não sei se os irmãos estão me entendendo. A fé para possuir é uma coisa, mas para chegar a possuir, nós precisamos também de fé, porque entre nós e aquilo que Deus prometeu, vai ter gigante, vai ter monte, vai ter vale, vai ter deserto, vai ter cara feia, vai ter gente falando o contrário, e aí também você vai precisar de fé, porque o teu braço não vai fazer nada, o teu dinheiro não vai fazer nada, a tua educação, o teu poder intelectual não vai poder fazer nada. A fé fará a diferença. Eu tenho fé para possuir e tenho fé para conquistar, porque quem prometeu foi Deus, e se Deus promete, Deus cumpre, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se valer a pena e você quiser levantar o seu braço, que você trouxe não só para esquentar uma mão na outra, levantar e adorar a Deus, esse Deus que promete e cumpre, faça isso nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Na maioria das vezes nós nos identificamos com essas passagens, porque, irmãos, o crente não mente, mas muitas das vezes ele exagera. Aleluia, não é mentira que você está sofrendo, mas você exagera quando diz que ninguém sofre como você. O exagero está no complexo de gafanhoto. Nós éramos como gafanhoto. Não é mentira que havia gigantes, não é mentira que teria dificuldade, mas agora se sentir um gafanhoto é exagero. É verdade que estamos passando por momentos de uma escassez espiritual, de um esfriamento, mas é exagero dizer que ainda não existe homem e mulher de Deus que paga o preço, que crê no poder do sobrenatural. Aleluia. É sim, é verdade que nós estamos vivendo em tempos em que a confiança do homem está sendo depositada muito mais na ciência, na medicina, mas é exagero dizer que a fé está extinta. Sempre tem alguém lá no rincão do nosso país, lá no canto onde o SAMU não chega, onde não tem posto de saúde, lá onde está o missionário, não tem com quem contar, não tem 192, mas está com o joelho no chão, e Deus enviando um anjo com a cura, para a glória do santo nome dele. Nós não mentimos, mas nós exageramos. Espero que não tenha ninguém aqui exagerando nessa noite. É certo que nós estamos vivendo em problemas, em crises, até mesmo econômicas, mas nós também precisamos acreditar e não exagerando, mas crer nesse Deus maravilhoso que é o dono do ouro, da prata, que cuida da nossa vida e que sustenta e eleva a nossa alma. Glória ao nome de Jesus. Não exagera. Eu sei que você está sofrendo, eu sei que é verdade algumas coisas, mas você, por favor, não exagera. Você não é gafanhoto, você e eu somos semelhantes do Deus Todo-Poderoso. Você não é um inseto que voa, você é comparado, se é que espera no Senhor, como uma águia que alça os mais altos voos, para a glória do Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Então imagina, está chegando o veredito, muitas pessoas estão com o coração derretido, diz a Bíblia, e no capítulo 14, versículo de número 8, ele já começa a dizer: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Porque, irmão, quando falta fé no coração de alguém,
ela não tem coragem de assumir e dizer, não, faltou fé em mim, eu vou voltar. Ela quer um capitão. Capitão ali, literalmente, alguém que vá adiante. Capitão, de forma ilustrativa, seria uma desculpa. Uma desculpa. Sabe, um bode expiatório, um álibi? É como alguém que brinca no parapeito de um prédio, você só passou perto, ela se jogou e disse, me jogaram. Não, ela estava brincando a todo tempo. Existem muitas pessoas que perderam a fé, mas não tiveram coragem de admitir, não tiveram a coragem de dizer, não, faltou foi fé em mim. Mas na verdade, ao levantar um capitão, voltaram, disseram, não, eu vim seguindo um capitão, eu estou assim porque alguém me entristeceu, eu estou assim porque alguém me desprezou, eu estou assim porque alguém não me visitou, eu estou assim porque ninguém me acolheu. Não, na maioria das vezes não é verdade. Alguém que perdeu a fé, ficou com medo, levantou o capitão e voltou para o Egito. Mas aqueles que estão com os pés plantados na pessoa bendita que é a rocha Jesus Cristo de Nazaré, fale o que falar, veja o que for que tiver que ver, vai ficar guardando do Deus Todo-Poderoso, cujas promessas são infalíveis e renováveis a cada dia. Oh, glória a Deus. Em meio àquele burburinho todo, diz a Bíblia que 2 moços eles fizeram calar. Ei, espera aí, calma, antes de qualquer coisa, deixa, nós temos algo a dizer, nós temos algo a falar. Ei, vamos fazer uma coisa, vamos subir animosamente, vamos com coragem, vamos com fé, porque uma coisa eu sei, se o Senhor se agradar de nós, não precisamos ser expert em batalhas, não precisamos temer os gigantes, tudo que nós precisamos é que o Senhor venha se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos possuir a terra, entraremos lá, e não há quem possa suster diante de nós. O Senhor nos porá na terra, tão somente nos esforcemos para agradá-lo. Salmista celebrando as vitórias do povo de Deus, Salmo de número 44, versos 1 ao 3 diz assim, ouça bem, ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Tu expeliste as nações com a tua mão, mas eles plantaste. Afligiste os povos, mas a eles estendeste largamente. Pois não foi pela sua espada que conquistaram a terra, nem foi o seu braço que o salvou, mas a destra e o teu braço, a tua destra e o teu braço, e a luz do teu rosto, vírgula, porquanto te agradaste deles. Que Josué falou, como profecia, como conselho, como admoestação, agora vira estrofe de uma canção, retroativa, rememorando o que Deus fez, como quem diz, a vitória foi grande, mas não teve nada a ver com a espada deles, com a beleza deles, com a família deles, com o poder monetário deles, teve a ver com eles te agradarem, teve a ver com eles agradarem ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E assim, esse conselho atravessa os séculos, esse conselho atravessa as gerações, e é tão lindo que, estando na palavra de Deus, ele é atualíssimo também para nós. Nós temos um reino, nós temos uma promessa, não territorial, perimetral, terrena, mas nós temos uma promessa de uma Canaã celestial. Nós temos uma promessa de uma terra onde, se não manar leite e mel, literalmente, mas onde não mais vamos chorar, onde não mais seremos doentes, onde não mais haverá pranto, onde não mais haverá luto, onde não mais haverá pecado. Aleluia! E essa terra, para que nós venhamos alcançar esse novo céu e essa nova terra, também está valendo em tempo de tantos gigantes, em tempo de tantos vales, em tempo de tantos embates, está valendo, aleluia, essa admoestação
bíblica que saiu dos lábios de Josué e Caleb: se o Senhor se agradar de nós, aleluia, Ele nos porá nessa terra. E nessa noite o Espírito de Deus fez fervilhar no meu coração exatamente essa proposta para nós que aqui estamos. O desafio iminente, o desafio atual, o desafio mais importante da nossa vida: viver para agradar a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Quantos querem agradar a Deus? Primeira coisa, irmãos, que nós precisamos saber, se queremos agradar a Deus, é o que torna impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que aquele que não tem fé, é impossível agradar a Deus. Primeiro passo que eu tenho que entender: se eu não tiver fé, será impossível agradar a Deus. Eu posso ter um conjunto de obras, eu posso ter livros, crônicas sobre as minhas obras, mas se não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Fé objetiva, a crença, os valores, a doutrina bíblica. Fé subjetiva é quando você entrega a tua vida nas mãos do Senhor e deixa Ele cuidar da tua vida, confiando nele, que é invisível, mas real. Essa fé que nos leva a descansarmos em tempo de crise. Esta fé, esta certeza que nos traz a calma, que nos remete a um Pedro guardado entre 4 soldados para ser executado no outro dia, mas dormindo o sono do justo. É esta fé. Se o Senhor não detectar nos nossos corações, será impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe. Creia, um nível raso de fé, mas também deve crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Melhor morrer com fé do que viver sem fé. A Bíblia diz que o Senhor Jesus falou a Pedro: Pedro, Satanás pediu para cirandar, para peneirar vocês, assim como faz com o trigo, separar o grão da palha. Mas tem uma coisa: eu roguei ao Pai. Alguém pensa assim que Satanás pediu para Jesus, para matar Pedro, irmão. Não é isso, eu não entendo dessa forma. Por quê? Porque enquanto eu estou com fé, o inimigo não vai querer me matar. Ele prefere que eu esteja vivo sem fé do que morto com fé. Então o que o inimigo queria era tirar de Pedro a fé, e momentaneamente conseguiu. Mas eu louvo a Deus que enquanto a vida é esperança, e o resgatador da fé foi lá na beira da lagoa, lá na beira do mar, e dizer: tu me amas como eu te amo, então apacenta o meu cordeirinho. Vai se converter para fortalecer os teus irmãos. Quantos estão entendendo essa verdade? Quantos estão entendendo? Oh, glória a Deus, aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. Aleluia. Então guarda a tua fé. Judas nos exorta a batalhar com diligência pela fé que uma vez foi dada aos santos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 8:8 diz que os que andam na carne não podem agradar a Deus. Andar na carne é andar segundo a nossa natureza decaída, herdada de Adão. É todo esse conjunto de valores, esse conjunto de moral, de ética, que está, na verdade, na contramão dos ditames lindos, sagrados, santos da palavra de Deus. Viver na carne, viver no ódio, viver no rancor, viver na inveja, viver no materialismo, viver em tudo que não presta, e tudo que está arrolado nas obras da carne. É impossível agradar a Deus. Tem que ter fé e tem que pedir de Deus a graça, porque é muito possível, porque estamos nesta atual dispensação da graça, onde o Espírito Santo de Deus é quem nos guia. Então aquele que quer agradar a Deus precisa saber que se andar na carne é impossível agradar a Deus. E como nós queremos agradar a Deus, nós vamos nessa noite recorrer à lista que Davi nos dá no salmo que nós lemos quando iniciamos aqui a pregação. Veja bem, olha o que ele diz. Versículo número 3. Quem quer agradar a Deus? Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na verdade. Quem quer agradar a Deus não pode andar na mentira. Quem quer agradar a Deus não pode patrocinar a mentira.
Quem quer agradar a Deus não pode viver na mentira. Nós temos que andar na verdade. Eu acho lindo quando João, na sua segunda epístola, ele saúda a igreja eleita do Senhor e diz: eu muito me alegro em saber que os teus filhos têm andado na verdade. Como é bom saber andar na verdade. O que isso representa, pastor? Veja bem, a Bíblia diz também em Hebreus 11:5, a Bíblia diz que Enoque foi transladado para não ver a corrupção, porque ele andou com Deus e deu um testemunho que agradara a Deus. Ou seja, ele andou com Deus, ele estava andando na verdade, sendo que a verdade é quádrupla. A verdade é o Pai, Deus é a verdade é o Filho. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade é o Espírito Santo, Ele é o Espírito da verdade, e a verdade é a santa, bendita e imutável palavra. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Andar na verdade, a verdade é quádrupla, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo e é a palavra. Andar por esses ditames, a verdade é essa. Nós somos chamados de uma vida de mentira, de uma vida de engodo, de uma vida de falsidade, para agora caminhar na verdade. Por quê? Porque andamos na verdade, Deus se agrada de nós, e se Deus se agradar de nós, nós vamos ter vitória. Passamos o que passar, haja o que houver, a vitória já é nossa, está decretada. Por quê? Porque somos mais do que vencedores. Não é por meio dos nossos méritos, não é por meio das nossas conquistas, mas por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a honra, a glória e o louvor. Oh, glória a Deus. Andar na verdade. Pilatos disse o que é a verdade, não sabia e nem quis saber. 18:38 de João dizia: o que é a verdade? Jesus disse: eu vim para dar testemunho da verdade. Disse: o que é a verdade? E não quis saber. Muitas pessoas não sabem o que é a verdade, mas nós já sabemos o que é a verdade. Então nós vamos caminhar, trilhar o caminho da verdade. Jesus, seguir as pegadas deles, o seu ensinamento que está na palavra, que veio a nós pelo Espírito Santo, autorizada pelo nosso Pai que está no céu. Aleluia, vale a pena andar na verdade. A verdade é um caminho estreito, a verdade é uma porta apertada, mas é a que conduz à vida. O caminho da mentira é largo, a porta da mentira é espaçosa, mas conduz à perdição. A verdade é única, as mentiras são muitas. Aleluia, o caminho é um só, o caminho é Jesus de Nazaré, é a sua palavra, é o Espírito Santo. Aleluia, não é chover no molhado, é dar ênfase a esta verdade maravilhosa que nos eleva, que nos instrui, que é farol para o nosso caminho. Jesus Cristo é a verdade, tal como a sua palavra, o seu Espírito e o seu Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, eu tenho andado na verdade. Ele diz: eu tenho andado na verdade. Por quê? Porque ele sabia que da verdade Deus se agrada. Oh, louvado seja Deus. Deus, sejamos verdadeiros diante do Senhor Deus. Por quê? Porque é tão ruim você ver alguém falar da verdade, querer defender a verdade sem andar na verdade. E ele vai justamente usar o verbo andar. Ele não diz falar a verdade, ele não diz pregar a verdade, ele diz andar. Aleluia, por quê? Porque todo mundo, se quiser, pode fechar o ouvido ao que eu tenho a dizer, mas ninguém pode fechar os olhos ao exemplo que nós temos a dar. Tal como Enoque, que caminhou, andou com Deus. Noé pregava, ninguém ouvia. Enoque só andava e agora ninguém o viu mais. E assim como Enoque, esta igreja que anda na verdade, um dia fará falta, um dia deixará um contingente de ausência nessa terra, aqui em Sara, porque o mesmo que chamou para morar consigo Enoque, também chamará esta igreja que anda na verdade para morar consigo. Quantos têm essa esperança e podem adorar ao Senhor? Deixa eu correr aqui, versículo de número 4, diz assim: não tenho me assentado com homens vãos. Aí o mesmo salmista, no Salmo de número 1, ele diz que é bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ele está dizendo que não tem se assentado com homens vãos, porque Deus não se agrada que nós vamos correr, tal como disse Pedro, que já não faríamos mais, ou não fazíamos mais, correr no mesmo desenfreamento que um homem ímpio. Agora os extremos devem ser evitados. Não é porque eu sou santo, não dá nem bom dia para o vizinho.
Nada a ver. Não dá nem um alô, não dá nem... Não, não posso, é porque é ímpio, é porque é idólatra, porque... Não, os extremos devem ser evitados. Jesus, ele estava no meio dos publicanos, no meio das prostitutas, não para se prostituir, não para roubar. Ele estava como um luzeiro no meio das trevas, para influenciar. É tempo de deixarmos o Espírito Santo de Deus, através de nós, fazemos a diferença. Jesus disse que ninguém acende uma candeia e põe debaixo da cama, oh aleluia, antes põe no velador. Assim Deus quer contar conosco também. Se é para sentar entre homens vãos, aleluia, para falar a verdade, defender a verdade, tal como luz, o nome do Senhor ser glorificado na nossa vida. Agora quando eu estou ali, irmão, meu Deus, infelizmente, vivemos esse contexto. Existem muitas pessoas que quando estão com outras pessoas, com os tais homens vãos, nem a paz do Senhor dá. Faz de conta que nem conhece o crente, viu? E só Deus sabe o que ele ouve e o que ele diz na roda dos escarnecedores. Mas para quem quer agradar a Deus, oh aleluia, ele tem que fazer a diferença entre os escarnecedores, ou senão, nem saúda, como disse João, nem recebe em casa. Aqui em casa vem para abençoar, vem para contar testemunho, vem para adorar a Deus, vem para comunhão ser exercitada. Agora fora isso, irmão, cada um na sua casa. Eu sirvo a Deus, eu sirvo ao Senhor. Eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Por quê? Porque Deus se agrada. Eu sou santo no sentido de separado. Eu não era povo, agora eu sou povo, e Deus se agrada. Eu não posso andar no caminho do escarnecedor de homens vãos. Aleluia. Versículo número 6. Eu lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei ao redor do teu altar. Isso aqui é lindo, é maravilhoso, porque isso nos remete a Deuteronômio capítulo de número 21. O que diz a palavra lá? Diz que quando encontrares um cadáver, um corpo, alguém morto, e você não souber quem foi que matou, o assassino, vocês vão contar os passos até as cidades próximas, e vocês vão chegar, convocar os anciãos de toda a redondeza, e vão pegar aquele morto também, pegar um bezerro, uma novilha que ainda não foi posta jugo sobre ela, vão levar para um lugar onde não foi lavrado ainda, e ali vocês vão degolar essa novilha, e jogando água sobre as vossas mãos, vocês vão clamar dizendo: Senhor, tira de mim a culpa, porque eu não derramei esse sangue. Tira de mim a culpa, porque eu não derramei esse sangue. E assim a culpa sairia, Deus não cobraria de ninguém. Agora precisava ter muita coragem, sendo culpado, lavar a mão e dizer: eu não derramei esse sangue. É por isso que Pilatos, segundo a história, morreu todos os dias depois que ele lava as mãos. Diante do que aconteceu com Jesus, eu lavo as minhas mãos. Mas ele tinha o poder de inocentar, ele não fez. Ele não era inocente. E a história vai nos dizer que daquele dia até o dia que ele morreu, todos os dias ele acordava com mancha de sangue nas mãos dele. E agora a aplicação. Misericórdia, segura aí. Foi achado um cadáver. Não um cadáver físico. E se for achado um cadáver espiritual, imagina que foi contado os passos e chegou aqui nessa congregação, com temor e tremor e respeito, eu digo: poderás tu lavar a tua mão e dizer: eu não derramei esse sangue, não fui eu o culpado dele ou dela ter se ausentado, sair dos caminhos do Senhor. Não fui eu o culpado ou a culpada de ela não querer mais saber da cruz e caminhar com o Senhor. Eu fico pensando, enquanto pastor, se eu souber que eu ofendi alguém, irmão, não durmo. Mas eu, como pastor, igrejas que eu passei, já ouvi pessoas receber
pela primeira vez, uma visitante na igreja sentar do lado e vá contando as faltas de todo mundo que está na igreja. O que aconteceu? Aquela pessoa que veio a primeira vez nunca mais veio, é um cadáver espiritual. E a tal que espalhou, a tal que promoveu esse êxodo, não pode lavar as mãos porque não está inocente. Mas nessa noite, se o Espírito Santo de Deus, aleluia, confirma na tua alma e dizer, aleluia, eu não tenho culpa. Se tem alguém morto aí, graças a Deus, não pode dizer que é por minha culpa. Levante as tuas mãos, porque ela está lavada na inocência, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Deus disse a Ezequiel, eu vou te pôr por atalaia. E tem uma coisa, o atalaia é para avisar, fica num lugar alto, tem uma visão privilegiada. E se tu avisar o ímpio da sua impiedade, e ele não se converter, ele vai ser culpado do seu próprio sangue e recairá sobre ele. Agora, se tu vires o ímpio e não avisar a ele, não fazer nada, o sangue dele eu vou requerer. O salmista estava dizendo assim, eu tenho lavado as minhas mãos, até aqui por bondade e misericórdia de Deus. Eu posso não ter ganhado muitas almas, mas eu não lembro de ter ofendido alguém ao ponto de lançar no mundo. Eu não lembro de ter feito alguma coisa de forma deliberada para tirar alguém dos santos caminhos do Senhor. Eu não lembro. E por isso, Senhor, eu sei que tu se agrada e eu posso levantar as minhas mãos. No Salmo 15 e também no 24 ele faz a pergunta, Senhor, quem habitará no teu santo monte? Quem estará no teu tabernáculo? E ele recebe a resposta no Espírito e escreve para nós, aquele que tem as mãos limpas, aquele que tem as mãos limpas, sem ira, sem contenda. Você pode levantar a sua mão aqui nessa noite e dizer dessa mão, Senhor, eu sei que tu se agrada dessa mão. Eu sei porque essa mão até hoje, por bondade e misericórdia, tem estendido para ajudar. Nunca tem apedrejado, nunca tem matado. Chegou até aqui a medida, ei, tira de mim qualquer culpa. Eu tenho lavado as minhas mãos na inocência, porque Deus se agrada. Deixa eu correr para terminar, meu Deus. Versículo de número 8. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa. Davi sabia as coisas que Deus se agradava. Como você que está aqui nessa noite também certamente veio aqui por saber que Deus se agrada. A Bíblia vai nos dizer, através de Ageu, porque o povo tinha voltado do cativeiro babilônico e agora eles tinham que refazer o templo e eles estavam diante das oposições ali, estavam meio com medo, meio desmotivados. E Deus usa Ageu e diz assim, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Aleluia. O salmista diz, no Salmo de número 27, versículo número 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. No Salmo 84 ele diz, quão amáveis são as tuas escadas rolantes, ó shopping, quão amáveis são as tuas galerias de cinema, ó, quão amáveis são os teus parques temáticos, ó Beto Carreiro. Tudo isso é bom, mas ele não fala nada disso. Ele enaltece, ele exalta o quê? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Aleluia. É aqui que eu choro de alegria, é aqui que eu me alegro, é aqui que eu me fortaleço, é aqui que Deus fala, é aqui que eu congrego, é aqui que eu comungo, é aqui que a glória de Deus envolve a minha vida, é aqui que eu sou sarado, curado, renovado, restaurado para a glória de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi sabia que Deus dos altos céus se agrada, aleluia, de quando nós amamos, valorizamos, aleluia, a congregação.
Aí alguém diz assim, não, mas esse era o tempo do templo, pastor. Hoje nós somos templo, obviamente que somos templo, mas a Bíblia diz lá em 10:25 de Hebreus, não deixando a congregação, como é costume de alguns. Por que eu não deixo a congregação? Porque eu tenho que bater ponto? Por que eu não deixo a congregação? Porque eu sou religioso? Porque faz parte da minha rotina diária? Não, eu não deixo a minha congregação, porque eu sei que Deus se agrada disso. Não deixando a congregação, como é costume de alguns, diz o escritor aos Hebreus, antes, olha quem antes, admoestando uns aos outros, quanto mais que vedes que aquele dia se aproxima. Que dia, irmão? O dia em que todos nós, hoje nós estamos um grupo aqui, um grupo no Jaqueline, um grupo lá no Vargas, um grupo lá, mas chegará o dia que todos seremos congregados, aleluia, num só lugar, e esse dia está chegando, esse dia, aleluia, de nós deixarmos os templos da terra vazios, está chegando para o comando do anticristo, porque nós que antes aceitamos a Cristo, estaremos depois com ele, com o nosso Cristo, nas alturas, aleluia, para exaltar, magnificar o seu santo nome. Aleluia. Quer agradar a Deus? Continua amando a casa com a presença, amando a casa com a manutenção, amando a sua casa, a sua igreja. E eu termino agora, versículo de número 11, mas eu ando em sinceridade. Quando Davi, ele faz uma conclamação para que trouxessem tudo aquilo que era preciso para a construção do templo, que ele não faria, mas sim o seu filho, começa a vir tanta coisa de todos os lados, tudo que ele precisava, de ouro, enfim, e afins. E ele dá uma declaração linda, 1 Crônicas 29:17, quando ele diz assim, bem sei eu, meu Deus, que tu prova ou sonda os corações, e da sinceridade te agradas. Ser sincero, do sem cera, que os irmãos certamente já ouviram, daqueles jarros que eram confeccionados de barro, e às vezes passava um pouquinho da queima, trincava, e os mais espertos, os mais astutos, pegavam e punham cera nessa trinca, porque ninguém ia comprar um vaso trincado. Para que vai servir um vaso trincado? Sendo que o vaso era para carregar líquidos. Mas eles punham assim na feira, e a história diz que o mesmo sol que endurece o barro é o que derrete a cera. E o sol batendo naquela cera derretia, e a trinca aparecia, e agora o vaso ficou exposto como um vaso inútil. E aí é que nasce a palavra sincero, ou seja, de sem cera, sem disfarce, ser o que é, sem ser dissimulado. Agora, a sinceridade, irmãos, é o que vai no nosso coração, sem transpor a barreira da educação. Tem muita gente mal educada que diz, não é porque eu sou sincero, nada, irmão, mal educado. Mais grosso que parafuso de patrola, só a graça de Deus, só a misericórdia. Não é porque eu sou sincero, irmão, a sinceridade não pode ultrapassar os limites da educação. Aleluia, é tão lindo quando alguém de forma sincera e educada vem diante de nós e fala, não é? Eu prefiro a forma educada e sincera de alguém do que a forma aquela bajuladora sem ter sinceridade alguma. Já pensou se alguém chegar para mim e dizer, poxa, a tua franja está bonita demais. Que franja é essa tão linda? Mas eu sei que eu estou quase careca, irmão. Quis me agradar com mentira? Não. Agora, se ficou melhor assim. Agora pode bater o vento, pode botar chapéu, que não atrapalha o penteado. Melhor, de forma educada, falou a verdade e pronto. Isso é só uma forma ilustrativa. A sinceridade, Deus se agrada. Ser sincero com Deus, sincero com o nosso esposo, com o vosso esposo, com a minha esposa. Ser sincero um com o outro. A sinceridade, ela alavanca, ela fortalece o elo de união e confiabilidade entre um e outro. Tal como o espelho é sincero. O que você botou diante dele, ele vai mostrar e pronto, e assim teremos que ser nós. Da sinceridade Deus se agrada. Seja sincero, o que pode, o que não pode, seja sincero, e Deus certamente vai se agradar de ti, e Deus se agradando de ti, se agradando de nós já temos, aleluia, confiadamente posso dizer, já temos garantida a nossa estada nessa nova terra, nesse novo céu, pelos méritos daquele a quem nós agradamos aqui na terra. Fique em pé comigo, por favor. Aleluia.
Meu Deus. Tá bom. Aleluia. Se o Senhor se agradar de nós, igreja. Escuta aqui. Paulo disse assim: porventura eu busco o favor dos homens, para que eu tenha que agradá-los? Porventura eu não busco e já não tenho o favor de Deus, então a Ele vou agradar. Se muitos de nós empregassem o mesmo esforço que muitas vezes nós empregamos para agradar homens, para agradar a Deus, nós seríamos muito mais abençoados. Porque se você agrada a Deus, automaticamente todo aquele que é de Deus também vai se agradar de ti. A Bíblia Sagrada diz que Mardoqueu, lá em Susa, ele era um homem que temia Deus, estava ali para o seu tempo, e certo dia ele descobriu ali deixa eu abrasileirar aqui, uma maracutaia para matar o rei, e aquilo ficou registrado, passou o tempo, os irmãos conhecem a história. Onde eu quero chegar é o seguinte, que o rei, ao perder o sono, foi ler as crônicas e viu que Mardoqueu tinha feito há muito tempo atrás. E aí, ele chamou alguém e disse: olha, o que foi feito para esse homem por esse feito? Nada. Então, quero saber, Amã, o que se faz a um homem cuja honra o rei se agrada? Ele disse: veste ele com as melhores vestes, com vestes reais, põe a coroa e bota na tua cavalgadura real. Ah, é? Uhum. Assim foi feito com Mardoqueu. Amã pensou que era para ele. Então, se um rei na terra tem essa consciência de se agradar de alguém e colocar sobre a sua cavalgadura, de colocar sobre a veste e coroa real, o que dirá o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que se agrada dessa igreja e coloca a veste real, ou seja, reinaremos com ele, está escrito. Bota da sua cavalgadura, ou seja, 19 de Apocalipse diz que ele saiu vitorioso para vencer, assim como ele vitorioso saiu em um cavalo branco, nós também vamos na mesma velocidade, na mesma força, usufruindo dessa mesma vitória. Mas precisa agradar a Deus, precisa agradar ao Senhor, mais do que agradar homens na terra. Nós precisamos agradar a Deus. E eu queria orar nessa noite, eu quero ainda. Orar por alguém que quer mais força para agradar a Deus. Quer viver para agradar a Deus. Quer viver para agradar o Senhor, porque entende, aleluia, no que implica, qual é o retorno desse agradar. Aleluia. Quem agradar a Deus. Como agradar? Davi deu uma lista aqui, mas tem muito mais coisa que Deus se agrada. Deus se agrada da tua sinceridade ao orar, no levantar das tuas mãos, na tua contribuição. Deus se agrada. Como é bom saber. Oh, aleluia. Se o Senhor se agradar de nós. Ei, não tenha medo de gigante, não. Tenha medo de enfermidade, não. Tenha medo de mas eu estou quase para ir para a rua do serviço. Já botei currículo em tanto lugar. Tenha medo não. Só agrada a Deus. Procura se agradar a Deus. E o resto Ele cuida. Está difícil na faculdade. Não, só agrada a Deus. Pensei que ia acontecer uma coisa esse mês. Não aconteceu, pastor. Fica tranquilo. Só agrada a Deus. As vendas lá é só agradar a Deus. Só agrada. Aleluia. Quando eu aceitei a Jesus, eu só queria ser liberto. E fui. E aí alguém me disse: tem que agradar a Deus. E as coisas vão acontecer. Então Deus foi me abençoando em todas as áreas. Me deu uma esposa crente, abençoada, talentosa. 2 filhos, um ministério, uma igreja para cuidar. Ei, eu sei que você sabe, mas eu não me canso de dizer, vocês estão diante de alguém que foi desenganado pela psiquiatria, não reconhecia nem os pais, mas
acatei o conselho. É esse conselho. Só agrada a Deus. Se esforça para agradar a Deus. Anda assim em sinceridade. Em glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá na terra. Ramando. Sharayoteva nagamas. Edrioflaia Shedrio Hatari Mikandas. Ramanto Ibanab Ester. Inyoragiada Sede Shai. Senhor, queira se agradar de nós. Sonda o nosso coração nessa noite. Sonda, Senhor. Nos ajuda a andar na verdade. Senhor, nos dê graça e sabedoria para não derramarmos sangue inocente. Se não tivermos força para ajudar alguém, Senhor, não nos dê graça. Lavar as nossas mãos na inocência. Sinceridade dentro do nosso coração. Sinceridade no nosso coração. Ramaia de gasto e manahas. E rabando que manarahaia daramash. E plaçou e de canto e banas. E ouve negando história nahas. Urianto managebia nahas. E se a tua consciência apertar e tu disseres, olha, tem uma área que eu sei que Deus não está se agradando, eu quero dizer que Deus se agradou de você admitir que existe uma área que Ele não se agrada. E a partir desse momento em que nós estamos aqui, não como profissionais, não porque não tem o que fazer, mas eu acredito na ministração espiritual sendo feita aqui nessa noite, Ele vai conceder força para a tua alma. Eu mandais tuibas, ariou mandaganas túbia, né? Deus, em nome de Jesus, abraça o teu povo, fortalece, e que o Senhor possa se agradar de nós. Com a minha vida quero adorá-lo. A irmã deu um abraço na irmã, o irmão deu um abraço no irmão. Você é casado, casal, pode abraçar. Diga, vamos agradar a Deus. Deus, eu quero agradar ao Senhor, vivemos para agradar.